falar de desmame. Aqui. Vamos falar de desmame ventilatório. Desmame da ventilação mecânica e retirada do suporte ventilatório. É muito importante nós falarmos do desmame, porque a ventilação mecânica, como ela traz várias complicações, o ideal é que o paciente saia o mais rápido possível dela. Porque a ventilação mecânica, ela traz complicações, tanto não infecciosas como infecciosas, que eu falei na aula passada. Uma delas é a PAV, a pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, quando se pensa em intubar alguém, faz-se necessário o retorno da ventilação espontânea o mais rápido possível. E a gente diz, né, a literatura deixa bem claro que o processo de desmame, ele é desafiador. Qualquer falha nesse processo pode aumentar o tempo de internação e aumentar também a mortalidade desses pacientes. Então, se considera o desmame da ventilação mecânica, ou seja, a retirada do paciente do ventilador, como uma área da penumbra da terapia intensiva, porque não se sabe o que pode acontecer nesse processo, de tão difícil que ele possa se apresentar. Então, conceituando o termo desmame. O desmame, ele é um termo usado quando há transição da ventilação artificial para a espontânea, naqueles pacientes que permanecem em ventilação mecânica por tempo superior a 24 horas. Menos que isso, não considera-se desmame, considera-se retirada apenas. E nós temos a classificação do desmame ventilatório. A classificação pode ser como desmame fácil, difícil e prolongado. O desmame fácil é quando o paciente ele tolera o primeiro teste de respiração espontânea e ele é extubado com sucesso. Isso acontece em 70% das vezes. O desmame difícil, o paciente não tolera o primeiro teste de respiração espontânea e ele precisa de 3 testes ou até 7 dias para que ele possa ser extubado com sucesso a partir do primeiro teste de respiração espontânea. O desmame prolongado é aquele que o paciente falha em mais de 3 testes ou leva mais de 7 dias a partir do primeiro teste para a extubação. Então, o desmame, ele pode ser fácil ou pode ser difícil. Isso vai depender de quê? Do tempo de ventilação mecânica de cada paciente, se ele tem uma reserva funcional muscular, depende da gravidade da doença e depende da idade. Quanto mais velho, mais difícil é para sair da máquina. Aqui eu trouxe os critérios para avaliar o início do desmame. Então, quando é que vai se pensar em colocar o paciente no teste de respiração espontânea? Então, o paciente vai estar com nível de consciência adequado e com drive respiratório estável. A sua oxigenação ela vai estar boa, com PIP baixo. A sua ventilação ele vai estar com pH maior que 7,3 e vai estar com uma frequência respiratória menor que 35, usando um PIP mais baixo também. E o volume corrente dele espontâneo vai ser maior que 5 ml por quilo. A estabilidade hemodinâmica, como ela vai funcionar? A estabilidade hemodinâmica é aquele paciente cuja PA sistólica vai estar maior que 90, mesmo usando doses baixas de drogas vasoativas, e ele vai estar com ausência de arritmias complexas ou angina instável. A gasometria, o pH, vai estar maior ou igual a 7,6 ou menor ou igual a 7,3. Ou seja, maior ou igual a 7,3, né? O que significa dizer isso? Vai estar com um pH
de uma acidose bem leve até o normal, ou uma alcalose também bem leve. Outra coisa importante também é o equilíbrio hidroeletrolítico. Ele vai estar com exames normais: potássio, magnésio, cálcio e fósforo. Deixa eu ver que alguém está querendo entrar aqui, gente, só um pouquinho. Vamos lá. E existem dois outros conceitos, chamados sucesso ou falência do desmame. O sucesso é quando esse paciente ele passa pelo teste de respiração espontânea e ele mantém fora do ventilador até pelo menos 48 horas. Já a falência é aquele que volta antes de 48 horas para a máquina. É sinal que ele faliu. Aqui são os critérios para considerar aptidão para o desmame, que é muito parecido com esse que eu coloquei. A diferença aqui é que pacientes com balanço hídrico muito positivos têm chance de ter uma falha nesse processo, tá? E outra coisa também, deve-se adiar a extubação caso o paciente tenha alguma programação de alguma cirurgia ou algum exame. Aqui nós temos a falha, né, ou fatores de risco para a falha da extubação. Então, desde a idade avançada, maior que 70 anos, a chance de falhar é maior. O tempo de ventilação mecânica, quanto mais demorar, pior é. A anemia vai alterar, né, vai influenciar na hematose. A severidade da doença também acaba influenciando. A posição semi-sentada durante a extubação pode fazer com que o paciente também falhe. Uma sedação venosa contínua também pode levar à falha do desmame. A necessidade de transporte também pode falhar. A extubação não planejada também, que é o paciente que arranca o tubo. E a relação enfermeiro-paciente, se ela for de menor que 1:2. Ou seja, vários serviços, essa é a relação, né? No meu serviço, a gente tem uma relação 1:2, 1:3, que é o HC, mas nem sempre essa é a realidade dos serviços aqui de Goiás. E quais os parâmetros que devem ser usados para predizer o sucesso do desmame? Isso aqui são baseados em estudos científicos. E esses parâmetros aqui, uns podem ser medidos, outros não podem ser medidos tão facilmente. Um deles é que a frequência respiratória dos pacientes, para que tenha sucesso, tem que ser menor que 30, 38. O paciente que estiver com frequência respiratória muito alta, a chance de falhar o desmame vai ser bem elevada. Outra coisa também é volume corrente. Volumes correntes muito altos, são pacientes que estão hiperventilando, isso também acaba influenciando também no sucesso do desmame. E como é que é feito esse teste, né, de respiração espontânea, que é falado, que é o TRE? Esse teste é o teste chamado teste de autonomia respiratória. Esse teste, você coloca o paciente no modo pressão de suporte, que é um modo espontâneo. Você coloca esse paciente aí entre as 5 a 7 de pressão de suporte, no tempo de 30 a 120 minutos. Se esse paciente manter o padrão respiratório, a troca gasosa, a estabilidade hemodinâmica e o conforto, você vai dizer que ele passou no teste, né? E aquele paciente que você monitora os sinais de insucesso e é tudo ao contrário, ele não vai ter passado no teste de respiração espontânea e não poderá ser extubado. Existe uma outra forma também de fazer o teste de respiração espontânea, que é por meio do tubo T. Pode fazer pela pressão de suporte ou tubo T. O tubo T é você pegar um macro nebulizador com uma traqueia, conectar o Y do paciente, e aí você vai ver qual que é a resposta dele, ele respirando no tubo fora do ventilador. O ruim desse método
é que ele aumenta a fadiga ventilatória. Já o modo pressão de suporte é um modo espontâneo, então o paciente ele não vai sofrer essa fadiga, porque ele vai ter ajuda. Então, o modo pressão de suporte, ele é usado para desmame, mesmo sendo um modo ventilatório também. Ele é capaz de compensar a válvula de demanda do ventilador e o trabalho imposto pelo tubo. A pressão de suporte, você deve começar reduzir, né, até chegar a 7,5, e essa redução ela vai ser progressiva até vencer a resistência imposta pelo tubo e a válvula de demanda. E cada paciente tem uma pressão de suporte. Não existe um excesso de otimismo pensar que existe uma regra. Então, como é que eu vou fazer para reduzir a pressão de suporte? Eu vou reduzindo de 2 em 2, de 4 em 4, durante 2 a 4 vezes por dia, até deixar a pressão de suporte 5 e 7. Então, a pressão de suporte, já tem, esses estudos são mais antigos, mas são bem feitos, e eles já mostravam que o PSV com valor de 7 é um valor adequado para estubar o paciente. Então, nesse estudo de Brochard, ele mostra isso, né, essa redução, até você ter aí uma pressão de suporte entre 5 a 7. Esse artigo aqui, de 2019, né, feito por Hernandes, que é um excelente pesquisador na área de ventilação mecânica também, ele avaliou, ele comparou a pressão de suporte versus a peça em T, para saber qual que era melhor, né, e ele fez um estudo clínico randomizado. Então, foi o objetivo deles avaliar o efeito de um TRE consistindo de 30 minutos de ventilação com pressão de suporte versus o TRE com tubo T. O que eles viram? Que entre os pacientes que receberam ventilação mecânica, o teste de respiração espontânea de 30 minutos, com pressão de suporte em 2 horas, com PSNT, levou a taxas significativamente maiores de tubação bem-sucedida. Então, isso mostra que o modo PSV, mesmo em 30 minutos, ele é melhor e mais seguro do que usar a peça em T durante 2 horas. Aqui são estudos também bem antigos, mas estudos também bem conhecidos por nós, porque o pessoal fala que você pode fazer o teste de respiração espontânea, colocando o paciente no modo pressão de suporte, tubo T ou modo SINV. O que nessa época já mostrou-se? Mostrou que esse método, né, de SINV, ele não é adequado para o desmame. Tanto que hoje em dia é proibido, né? A gente não usa mais o teste de respiração espontânea com o uso da ventilação mandatória intermitente sincronizada, que é um tipo de teste de respiração espontânea que o paciente tem 3 modalidades de ciclos. Ciclos controlados, assistidos e espontâneos no mesmo modo ventilatório. Então, o paciente, quando ele faz o uso de SINV, acaba que ele fica muito acomodado. Por isso, não é o ideal. Então, o teste de respiração espontânea, como é que ele deve ser feito, então? Você vai colocar o paciente com uma FO2 de 40%. Você vai usar o teste entre 30 a 2 horas, usando pressão de suporte de 7. Aqui nós temos os critérios de fracasso e do TRE, do desmame, né, o fracasso. Então, se o seu paciente ele manter-se bem após a extubação até 48 horas, após 48 horas foi sucesso. Se foi menos que isso, é insucesso. E eu tenho que avaliar frequência respiratória. Se o meu paciente tiver sinais de intolerância maior que 35, saturação menor que 90, frequência cardíaca aumentada, pressão arterial sistólica aumentada, sinais e sintomas como agitação, sudorese, alteração do nível de consciência, dispneia, esforço, isso aqui mostra que é sinal de intolerância do teste e esse paciente vai falhar no teste de respiração espontânea. E como que se faz, né? Eu vou pensar na extubação. Esse paciente passou no teste, como é que eu vou fazer também outros testes para avaliar como é que está a proteção da via aérea
do meu paciente. Existe o chamado, gente, teste para você avaliar a proteção da via aérea, que é o teste de tosse eficaz, a avaliação do estado mental e a avaliação do volume de secreção. Pacientes com muita secreção, que tiver que aspirar mais do que 2 vezes por hora, a chance desse paciente ter alteração e falência é maior. Então, pacientes muito secretivos vai falir no processo de desmame desse paciente. Outro teste que pode se fazer é avaliar a tosse, que é a chamada PE-Max. Você pega um cartão, coloca próximo ao paciente e vê a tosse dele, e esse cartão ele tem que mudar de um lado para outro. Isso mostra a tosse. E também o estado mental. O paciente, se ele tiver com uma escala de Glasgow menor que 8, ele não pode ser estubado. Aqui outros testes que estão em meta-análise, né, sendo demonstradas, que são testes aqui de patência das vias aéreas. Deixa eu ver que tem gente me chamando aqui para entrar. Tá vendo? Não, é gravação. Esses aqui são testes já bem descritos na literatura, por meio de meta-análises, né, inclusive na Cochrane. E aqui nós temos algumas estratégias para avaliar a patência da via aérea, para ver se esse paciente vai ter, que a gente fala que é estridor laríngeo, você vai ter um estridor, ou seja, uma resposta à retirada do tubo. Então, existe tem um teste chamado teste de vazamento do cuff qualitativo, que é bem subjetivo, e tem um teste quantitativo. O que você faz? Você esvazia o cuff depois de aspirar o paciente e vai olhar o escape. Se esse escape for menor que 110 ou de 12 a 16% do volume inspirado, prevê que vai dar errado, tá? Menos de 50% dos pacientes com estridor são reintubados e eles possuem um prognóstico razoável. Se utilizar corticoides sistêmicos, isso pode acabar influenciando e reduzindo a chance de estridor laríngeo. Então, esses pacientes que não têm uma patência da via aérea adequada, pode-se utilizar corticoides para avaliar, né, isso, e para pacientes que têm risco maior de edema laríngeo e estridor laríngeo. Então, um corticoide que pode ser usado é a metilprednisolona, de 4 a 6 horas, de 12 a 24 horas antes da extubação. Na prática clínica, o que eu tenho visto? Eu não tenho visto isso, tá? Eu não tenho visto utilizar corticoides antes da extubação. Mas a literatura deixa bem claro sobre isso. E naqueles pacientes que não vão conseguir sair da ventilação, existe a chamada ventilação não invasiva preventiva. Então, ou seja, se esse paciente ele tem fatores de risco mostrando que vão ter falência respiratória, então, nesse caso, se usa a ventilação não invasiva após a extubação. Quais são os fatores de risco para falência respiratória? Pacientes com hipercapnia após a extubação, insuficiência cardíaca, tosse ineficaz, muita secreção, mais de uma falência no desmame, mais de uma comorbidade, obstrução das vias aéreas, idade maior que 65 anos, falência cardíaca como causa da intubação e pacientes que estão mais de 3 dias na ventilação mecânica invasiva. Então, como é que funciona isso, né? A utilização de ventilação não invasiva nesse público acontece para evitar as falhas. Então, vou sentar aqui, novamente. Então, o que nós temos aqui? Ó? Pacientes submetidos ao teste de respiração espontânea. O teste foi bem sucedido, desmame bem sucedido. Ótimo. E aqueles que falharam, pode-se extubar o paciente e colocar ele em ventilação não invasiva. Isso é muito comum nos pacientes DPOCs com PCO2 maior que 45, é o paciente mais difícil de sair da máquina. Aqueles com TRE bem sucedido, mas tem chance de falência, usa-se também a VNI. Naqueles pacientes que estão entubados e não quer entubar de novo, coloca ele na ventilação não invasiva curativa, tá? Não há benefício nos outros pacientes, exceto em pacientes cirúrgicos.
Então, vamos lá. Eu fiz a avaliação clínica do meu paciente, ele preenche critério de TRE? Não. Então, eu vou corrigir as alterações. Sim, ele preenche critérios. Vou fazer teste de respiração espontânea, então, nele. Insucesso, vai ter que pesquisar e reverter as causas. E reavaliar. E tentar de novo depois de 24 horas. Tem sucesso, vai ser estubado. Esse paciente tem chance de voltar para o ventilador? Ventilação não invasiva. Então, como é que deve ser conduzido um paciente com falência da extubação? Aquele que faliu. A tentativa de ventilação não invasiva curativa. Aquele que não passa no teste. Reconduzir o paciente para a ventilação mecânica o mais rápido possível, esperar 24 horas para ele descansar e tentar novamente. E assim, tem que ficar bem claro para vocês que desmame ventilatório, ele é multiprofissional. Então, quem faz parte desse processo? Toda a equipe. Fono, técnico de enfermagem, enfermeiro,